Bom dia. Hoje estamos aqui com Maria Fernanda Lopes. Ela é mestre em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade da Beira Interior. Foi militar no Exército Português, onde exerceu funções de psicóloga no Gabinete de Classificação e Seleção da Amadora. E atualmente é psicóloga na Unidade de Cuidados Continuados e Integrados da Santa Casa da Misericórdia de Almeida. Hoje, a Maria Fernanda está aqui connosco para falarmos um pouco acerca do tema da solidão, mais aplicado à terceira idade. Bom dia, Fernanda. Desde já agradecer o facto de teres aceito o nosso convite para fazer aqui a nossa entrevista na Central Press. E vou começar por te perguntar, enquanto psicóloga, como é que caracterizas então a solidão e como é que ela se reflete? Bom dia, Carolina. Antes de mais, agradecer-te o convite e de salientar o tema, não é? Que é bastante pertinente. Eu começaria por dizer que a solidão é um termo bastante português, não é? Eu acho que concordas comigo. E, de facto, recentemente nós temos ouvido falar neste conceito, apesar de ele sempre ter existido. Não é um conceito novo. E queria começar por destacar que a solidão é em si um termo subjetivo e é difícil de compreender, não sendo a sua definição muito consensual. Isso por um lado, ou melhor, portanto, não é consensual porquê? Porque nós de facto temos pessoas que nos confessam de facto sentir-se sós, mesmo estando rodeados de outras pessoas. Outros, porém, estão realmente sós, por exemplo, por motivações religiosas e, portanto, escolha própria, e não sentem que têm sobre elas este peso da solidão. Desta forma, à partida, não é? Nós podemos escolher estar sozinhos e sentir-nos bem, mas podemos, por outro lado, estar rodeados de pessoas e também nos sentir sós, por nos sentirmos, por exemplo, incompreendidos, por acharmos que não podemos contar com outras pessoas, ou até por não nos sentirmos inseridos. Mas concretamente para responder à tua pergunta, Carolina, eu diria que a solidão é então um sentimento desagradável, é subjetivo e acompanha o ser humano desde a sua existência. É em si um sentimento, por regra, transitório, mas que de facto acompanha o ser humano durante o seu ciclo vital. E digo isto porquê? Porque, e acaba por ser um sentimento então subjetivo, não é? Porque nós somos de facto seres sociais e como tal nós temos a necessidade de pertencer e de ter uma rede de apoio e precisamos de conexão, de contacto, relações com os outros para nos sentirmos bem. Portanto, o dizer, não é, que é um sentimento desagradável e pode aparecer quando esta necessidade de conexão não está satisfeita. No entanto, e por outro lado, não é, estar sozinho pode ser também uma experiência prazerosa, pode trazer alívio e conforto, desde que esteja sob o nosso controle. E Portugal é então conhecido mesmo por ser um país tem uma população envelhecida, e a solidão também acompanha a terceira idade, assim como acompanha todas as faixas etárias e pode acontecer em todas as faixas etárias. Achas que este facto da população ser um pouco mais envelhecida e o envelhecimento em si leva então à solidão? É uma boa questão, Carolina. E nesta pequena trajetória que acabámos de fazer, e tu disseste muito bem, não é? E embora tenhamos feito uma pequena descrição do conceito de solidão, percebemos que este faz parte de toda a experiência humana e, como tal, eu diria que não é um património de gerações mais velhas ou mais novas, ainda que exista, sem dúvida, uma tendência para nós associarmos a solidão aos idosos. E Portugal tem, de facto, uma população envelhecida, mas penso que não são apenas as razões demográficas que instigam a investigação sobre o envelhecimento. Eu diria que cada vez mais, sim, nós estamos sensíveis às alterações que esta etapa inculca em cada indivíduo, mas a solidão é de facto um sentimento real que integra todas as faixas etárias.
Mas sim, no envelhecimento pode ser um sentimento bastante que conseguimos ver com mais evidência, não é? Talvez até pelas alterações que ele causa, por exemplo, com a saída do mercado de trabalho, com as perdas que vão acontecendo de familiares, de amigos, e até com a perda de alguma funcionalidade. Porém, e quero salientar, não é? Todas as grandes alterações na vida e durante o nosso ciclo de vida, em todas as etapas, todas essas alterações que nós possamos vivenciar podem gerar um sentimento de solidão. E podemos pensar, por exemplo, em situações de divórcio, na mudança de um trabalho, na mudança, por exemplo, de casa para estudar, e, portanto, aqui podemos pensar também nos jovens adultos que podem, sem dúvida, sofrer bastante com a solidão, nomeadamente nestas fases transitórias. Então, a solidão acaba sempre por afetar a saúde mental. É um sentimento que afeta a saúde mental. Como é que esta solidão, aquilo que estivemos a falar durante a entrevista, como é que isso pode afetar realmente a saúde mental? Então, olha, Carolina, sim, concordo com o que dizes, e como eu falei há pouco, todos nós, em algum momento então da nossa vida, vamos sentir solidão como uma resposta normal a um acontecimento específico que podemos estar a vivenciar. Porém, é importante dizer que este sentimento ao passar a ser persistente e prolongado, porque ele tende a ser transitório, não é? Aí sim pode trazer uma ameaça à nossa saúde. E as consequências de uma solidão não desejada incluem, por exemplo, sentimentos de isolamento, sensação de abandono, de incompreensão, que podem depois, claro, derivar em problemas psicológicos, perdão, por exemplo, como depressão, como ansiedade, como comportamentos aditivos, e de facto a solidão pode então ter um impacto na nossa saúde psicológica e ser um motor para o desenvolvimento de problemas. Porém, por outro lado, importa também dizer que os problemas relacionados com a saúde psicológica podem aumentar o sentimento de solidão e, por sua vez, não é? A solidão trazer aqui um sentimento de agravamento e agravar mesmo os problemas da saúde psicológica. Portanto, um poderá ser então consequência do outro. E quais é que são então as estratégias que tu podes aplicar enquanto psicóloga dentro da tua profissão, para combater então este sentimento da solidão? Olha, Carolina, grande parte das vezes, e com base também um bocadinho naquilo que eu acabei de dizer, a presença deste sentimento de solidão não aparece de forma isolada e aparece aqui concomitante com outros fatores, como eu falei, por exemplo, na depressão, na ansiedade, pelos que, nestes casos, enquanto psicólogos, não é, nós podemos ajudar a pessoa a analisar a origem do problema, a processar todas essas experiências emocionais que estão a manter esse problema e podemos ajudar a refletir sobre esse sentimento de solidão. Neste caso, por exemplo, como e porquê que ocorre, que emoções provoca, que sentido é que lhe está a ser atribuído por quem está a vivenciar, num fim, num fim de terapia, ou seja, sendo o objetivo da terapia fomentar essencialmente então a confiança da pessoa em si própria, para que, por último, não é? Tal se traduza numa melhoria da confiança nos outros e nas suas relações interpessoais, e aí então poder permitir a conexão, não é? Com o outro e aliviar um bocadinho este sentimento de solidão. Pelo que, para combatermos a solidão não desejada, podemos, por exemplo, começar por reconhecer a sua presença e de facto é muito normal, não é? Haver um sentimento de nos sentirmos assoberbados, mas há de facto estratégias eficazes para ajudar a geri-la,
que passam essencialmente então pelo envolvimento em atividades que fomentem e permitem-me repetir-me a conexão com outras pessoas. Sugeria, por exemplo, fazer uma chamada, enviar uma mensagem, desafiar-nos a participar em grupos, atividades de grupo. Portanto, estas podem de facto ser boas formas, boas estratégias de estabelecer novos laços. Contudo, devo salientar, não é, que superar este sentimento de solidão não desejada pode ser um processo demorado e necessitar de apoio, neste caso, dos profissionais de saúde. Exatamente esse teu trabalho atualmente, agora na unidade de cuidados continuados, aquilo que eu te queria perguntar, dentro destas instituições de terceira idade, que é também atualmente a área em que tu estás, os idosos ainda têm esta solidão, mesmo tendo outras pessoas ao seu redor? Uhum. Olha, Carolina, ainda que não seja uma prática habitual, existem escalas, de facto, que medem esses sentimentos subjetivos de solidão ou de isolamento social. E nós temos escalas aferidas para a população portuguesa. Ainda não sendo uma prática habitual de aplicar, não é? Na minha prática profissional, passa a redundância, é possível e vamos de facto ouvindo relatos que se relacionam com a presença deste sentimento. E muitas vezes relacionados com esta percepção de afastamento da rede de suporte, não é? Que é extremamente importante, e relacionada com circunstâncias desfavoráveis, outras vezes até com estratégias inadequadas para a resolução de problemas e também com padrões disfuncionais de interação nas relações interpessoais. Ainda assim, devo salientar que as estruturas residenciais para idosos e os seus elementos corporativos estão vocacionados para a promoção de atividades que incentivam o contacto interpessoal e o estímulo do sentimento de pertença e de conexão, e há, sim, uma sensibilidade para a escuta ativa e para o trabalho de suporte para estes casos de relato, não é? De sentimentos de solidão. Fernanda, agradecer-te mais uma vez por teres aceito o nosso convite para a entrevista aqui na Central Press e também agradecer-te por vir sensibilizar as pessoas acerca deste tema tão delicado que é a solidão. Obrigada, Carolina. Eu é que agradeço e permito-me só fazer uma pequena consideração final e sensibilizar quem nos ouve que a solidão pode, de facto, causar um impacto na nossa saúde psicológica. E se esse sentimento de solidão for persistente e causar um sofrimento e impacto nas atividades do nosso dia a dia, é recomendável pedir ajuda e, de facto, um psicólogo pode ajudar. Obrigada.